LibreOffice. Quando nós trabalhamos com LibreOffice, nós temos alguns programas que são suítes de escritórios. Nós chamamos de suíte de escritórios. Quando essas suítes de escritórios, elas são mais conhecidas e mais utilizadas no Microsoft Office, né? Com o Word, o Excel, PowerPoint, o Access. Mas existem esses concorrentes, vamos dizer assim. Eles fazem a mesma coisa, tá? É claro que tem uma diferença de visual que nós vamos trabalhar, nós vamos mostrar para vocês, mas eles trabalham no fim com a mesma coisa. Rapidamente, o Word, quem concorre com o Word no LibreOffice é o Writer. O Excel, quem concorre com o Excel no LibreOffice é o Calc. O PowerPoint, quem trabalha com o LibreOffice é o Impress. E o Access, quem trabalha no LibreOffice é o Base. Então, se você está assistindo essa videoaula, é porque com certeza o edital que você está se preparando para o concurso trabalha com o LibreOffice. Então, automaticamente, você irá trabalhar com ferramentas para escritório, na parte de texto, Writer, na parte de planilhas, o Calc e na parte de apresentações gráficas, o Impress. Legal. Outro ponto importante, até o ano de 2011, ele chamava BR Office. Então essa suíte, esse pacote de programas, até o ano de 2011 chamava BR Office. Então de repente, ou até mesmo você estiver estudando, tá? Você pegar alguns simulados, pegar alguns concursos anteriores, e nessas questões constar lá BR Office, é o LibreOffice. A gente vem utilizando esse nome de LibreOffice de 2011 para cá. Alguns aspectos importantes. O LibreOffice, ele é open source, ou seja, ele é grátis. A sua distribuição é 100% gratuita. Então, o órgão público que você está pretendendo passar, e você vai passar assistindo essas aulas, se ele trabalha com LibreOffice, é porque esse órgão público não gasta nada com licença de software com os seus aplicativos de escritório. A chance desse local também trabalhar com o sistema operacional Linux é muito grande, mas o LibreOffice é totalmente aderente, totalmente compatível ao Windows, tanto que eu vou utilizar para mostrar para vocês aqui, e a máquina que eu tenho rodando, o sistema operacional que eu tenho rodando nessa máquina aqui é o sistema operacional Windows. Primeira coisa, se eu entrar na internet, lá no Google mesmo, e escrever LibreOffice, vocês vão perceber que eu tenho aqui a versão do site do LibreOffice em português. Se eu clico nele, ele vem aqui a minha página inicial, onde já logo de cara ele fala, ó, uma suíte Office livre. Então olha lá, LibreOffice 4, a Swift Office que a comunidade sonhou por anos. Então, se você clicar aqui, vai ter mais informações, claro. Se bem que só de eu clicar aqui em Baixe Já, ele já baixa o LibreOffice para mim, na sua versão mais atualizada. Hoje nós temos instalado nessa máquina a versão 4.3, tá certo? Então, não esqueçam, o LibreOffice ele é freeware, software livre, ele é open source, tá? Ele é código aberto, por isso que ele é livre. Muito bem, eu quero trabalhar com vocês, como eu mostrei ali, o Writer, que é o concorrente do Word, é o nosso processador de texto, tá certo? Então, eu vou aqui no Iniciar, todos os programas, e aí vocês vão ver que tem aqui, ó, LibreOffice 4.3, quando eu clico ele expande, aí eu tenho o Basic, que é o banco de dados, eu tenho o Calc, que é o Excel, eu tenho o Draw para desenhos, eu tenho o Impress, que é para trabalhar apresentações gráficas, eu tenho o Math, que é para trabalhar operações matemáticas, e eu tenho o Writer, que é o que me interessa agora.
Muito bem, então vocês têm na tela aqui, essa é a tela, tá, do LibreOffice Writer. LibreOffice Writer, o processador de texto do pacote da suíte LibreOffice. Muito bem, só de olhar essa tela, para quem trabalha com computador há um bom tempo, ou até mesmo para quem vem prestando concurso há algum tempo, vai perceber que essa tela lembra muito a tela do Office, do Microsoft Office, antes da versão 2007, porque o Office 2007 em diante ele sofreu uma alteração bem grande, principalmente nessa parte de menus, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Essa parte de menu que no Office, desde a versão 2007, ganhou o que eles chamam de guias. Porque você tem aqui, por exemplo, no LibreOffice Writer, ele mantém o conceito antigo. Eu tenho o menu, os menus, e eu tenho uma série de ferramentas. No conceito novo do Office, você tem as guias e essas guias abrem uma série de grupos de atividades, uma série de grupos controles. Então, se você fez concurso recentemente e que no edital pedia o Microsoft Office, você tem que ficar muito atento a nomenclaturas. Você tem que reestudar isso aqui, tem que estudar e ficar esperto e ficar muito bom no Writer, tá? Se você é uma pessoa que já mexe com o computador há mais tempo, você vai fazer uma espécie de volta no tempo e se readaptar àquele conceito, tá? Que é tão bom quanto. Primeira coisa, todos os programas do LibreOffice, ele sempre vai ter lá em cima a barra de título. Ele sempre vai ter a barra de título. Na barra de título, reparem que está lá, ó, sem título 1, traço LibreOffice Writer, ou seja, o traço LibreOffice Writer, sempre que você estiver trabalhando com Writer, ele vai ter esse nome, tá ok? O que muda é o nome do arquivo. Eu ainda não salvei o arquivo, então ele está lá, sem título 1. Vamos salvar esse arquivo? Arquivo, salvar, né? E eu vou salvar esse arquivo. Vou chamar ele de o vídeo. Alguns detalhes importantes. Quando a gente trabalha com arquivos, no Windows, né, ou em qualquer sistema operacional que seja, existe uma coisa muito importante que são as extensões dos arquivos. Nós temos as extensões dos arquivos. Quando nós salvávamos um arquivo no Word, a extensão era .doc, né? Com a mudança na versão 2007 para cá, ele é .docx, não é? Quando eu salvo um arquivo no Writer, a extensão desse arquivo é ODT. Então, sempre que você ver um arquivo de extensão ODT, eu estou falando do LibreOffice Writer. Examinadores adoram fazer perguntas relacionadas a extensões. Então, não esqueçam, tá? ODT é a extensão do Writer, tá certo? Então, eu vou salvar esse arquivo como vídeo. Então, como ele está sendo salvo no Writer, o nome verdadeiro desse arquivo será o vídeo.odt. Se fosse no Office, seria o vídeo.docx. A extensão do arquivo é fundamental, porque é a extensão do arquivo que faz o reconhecimento de qual programa que ele foi criado. Muito bem, salvei. Vamos olhar agora a barra de título em seguida, ó. Tcharam! Então, olha agora a barra de título, o vídeo.odt. Então, a barra de título serve para possuir o nome do arquivo, traço o nome do programa, que no caso é o LibreOffice Writer. Legal. Aí nós temos os menus, tá certo? Os menus, barra de menu. A barra de menu, lembrando que cada menu, ele sempre é aberto, ele sempre é expandido só de passar o mouse nele. Então pode ter alguma pergunta de, tem que clicar? Não, só de passar o mouse ele já abre. Então aquelas perguntas de certo, errado, verdadeiro ou falso, um menu no LibreOffice Writer só é expandido quando coloca o mouse em cima dele e existe um clique. Não, não é. É mentira, porque é errado. Porque só de passar o mouse no menu, ele já desdobra. Outra coisa, por padrão, na sua configuração inicial, daquelas perguntas clássicas, né? O LibreOffice na sua configuração inicial, na sua configuração padrão, possui quantos menus? 9,
tá? O LibreOffice possui 4 menus na sua configuração original. Lembrando, arquivo, editar, exibir, inserir é padrãozão, tá? Você vai todos os programas, tá? Então olha lá, arquivo é o primeiro, editar é o segundo, exibir é o terceiro, inserir é o quarto. Aí você tem formatar, tabela, ferramentas, janela e ajuda. Com o tempo você memoriza isso e isso te ajuda, porque pode ter questão do concurso que caia alguma pergunta relacionada a isso. E caem também muitas perguntas, lembrem, o examinador, ele não quer saber se você sabe que o botão negrito deixa o texto mais forte. O examinador, ele quer saber aonde está o botão negrito. Qual é o atalho do botão negrito, tá? Porque ele não tem um olhar técnico, ele tem um olhar de examinador. E outra, ele tem que ter um olhar, as perguntas têm que ser inéditas, nunca esqueçam disso. Às vezes eu me torno até repetitivo falando isso. Mas pelo fato das perguntas serem inéditas, o trivial não vai ser perguntado, porque o trivial já foi perguntado, tá? Legal. No menu arquivo, eu sempre vou ter opções como novo, abrir, salvar, salvar como, o conceito de salvar e salvar como é o mesmo de qualquer programa. A primeira vez que eu salvo sempre é o salvar como. Então o salvar como é quando eu insiro um novo arquivo, o salvar é quando eu altero um arquivo. Trabalhar com modelos, exportar, enviar para algum lugar, tá? Então todas essas opções sempre vai estar no menu arquivo. Existe uma coisa que em qualquer aula que eu dou de Writer, eu sempre enfatizo, que é essa, porque eu já vi questão sobre isso, que é o exportar como PDF. Tá vendo que você tem uma opção de exportar como PDF? Porque hoje a gente trabalha muito com PDF. E, por exemplo, às vezes você tem um receio se a pessoa tem o LibreOffice, então você pode fazer o arquivo no LibreOffice, cria o arquivo PDF, manda o arquivo PDF para a pessoa, porque o PDF vai abrir em qualquer lugar, concordam comigo? E, além disso, ele é protegido para alteração, né? A pessoa só consegue visualizar o conteúdo, não consegue alterar. E existem perguntas que podem cair do tipo assim, quando você utiliza a opção exportar como PDF do menu arquivo, a única extensão possível de arquivo é a extensão PDF. Não é, é uma pegadinha, porque você vai perceber que quando você clica lá no exportar como PDF, você tem a opção de HTML e XML também. Então é o tipo da pergunta que te induz a você responder verdadeiro. Eu diria para vocês que muitas pessoas boas, tá, concorrentes bons, vão responder como verdadeiro e você vai responder não, como falso. Ou ainda, se tiver além, outra pergunta na mesma linha, quando eu utilizo a opção exportar como PDF, quais são as extensões possíveis? PDF, HTML e XML. Tá? Será? Uma pessoa que não se preparou, que não fez esse nosso curso aqui, por melhor que ele seja, a chance dele não saber essa é muito grande, né? E aí você está passando na frente e acertando uma questão a mais. Se a pessoa está fazendo um concurso aí, de repente, da CESP, por exemplo, além dele não acertar, quando ele erra, ele perde uma que ele acertou, né? Então são detalhes que fazem toda a diferença. Já no menu editar, você vai ter alguns clássicos, como copiar, recortar, colar, né? Os famosos Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, né? Copiar, Ctrl+C, colar, Ctrl+V, recortar, Ctrl+X. Então, copiar, recortar, colar, localizar, tá? Substituir, são opções que sempre vão estar no editar. Inserir hyperlink, né? O hyperlink, que é aquela opçãozinha para você poder criar um link para uma outra opção, né? O hyperlink, na grande maioria das vezes, ele sempre tem a carinha algo assim, né? Como se fosse uma conexão, porque ele é uma conexão, não é verdade? Já no menu exibir, ele vai sempre trabalhar com o que nós chamamos de layout, com o layout da sua tela. Então, se você vai trabalhar com layout de impressão, com layout de web, principais barras de ferramentas, quais são os limites do texto, né? Se você vai trabalhar com efenização, ou de repente, por exemplo, você vai trabalhar com a espiral, né? Encadernação, você tem que ter uma margem esquerda maior. Então, toda essa parte de layout,
você sempre, zoom, se você quer ver o documento na tela inteira ou não. Então toda essa parte de visualização, de layout, você vai trabalhar com exibir. Então olha, o arquivo, abrir, salvar, modelos, né, exportar, enviar, são coisas referentes ao menu arquivo. Quando eu penso em menu editar, eu estou falando em copiar, colar, recortar, localizar, substituir, né? No menu exibir, eu estou trabalhando sempre com opções de layout mesmo, num geral. Já no menu inserir é quando eu quero inserir ferramentas, inserir personalizações no meu texto. Por quê? Quando eu penso num texto, por padrão, eu trabalho com texto, com fonte, né? Então eu escrevo lá, Ovidio Lopes da Cruz Neto, textos, caracteres que a gente chama de caracteres alfanuméricos. A partir do momento que eu quero inserir uma imagem, inserir uma tabela, inserir uma coluna, eu vou estar trabalhando com inserir, que é como se eu estivesse inserindo opções de diagramação. É claro que o Writer não é um software para diagramação. Você tem o InDesign, por exemplo, que é específico para isso, mas você quer fazer algo que vai deixar o seu texto mais atrativo, normalmente você vai utilizar essas opções no menu inserir. Já no menu formatar, uma vez que você inseriu essas opções, você pode formatar, deixar ela melhor distribuída, deixar ela melhor formatada. Então você colocou uma imagem utilizando o menu inserir, mas você vai deixar ela centralizada, bonitinha, usando o menu formatar. Você criou um texto normal, você vai deixar esse texto com uma fonte diferente, com um tamanho diferente, com uma cor diferente, utilizando o menu formatar. Menu tabela, não tem muito segredo, você vai trabalhar todas as formatações da tabela, como inserir a tabela, excluir a tabela, inserir uma linha a mais, excluir uma linha, inserir uma coluna a mais, excluir uma coluna, mexer na borda, né? De repente você tem uma tabela e você quer numa célula específica, você quer eliminar ela, você põe um traço, ou você quer pintar ela para a pessoa não preencher, né? Então toda essa parte de formatação de tabela você vai trabalhar no menu tabela. No menu ferramentas, você vai trabalhar apenas, no menu ferramentas, eu cliquei em janela, você vai trabalhar a parte de ortografia, idioma, contagem de palavras, cabeçalho e rodapé, criação de notas, tá? Então essa parte de ferramentas, macros, se for trabalhar alguma parte de programação, então se for fazer algumas especificações diretas aí no seu documento, você vai trabalhar sempre no menu ferramentas. O menu janela não tem muito segredo, é se você quer criar uma nova janela, fechar a janela ou manipular a janela atual, tá? Que no caso é o vídeo.adt. E no menu ajuda você vai ter acesso à ajuda, lembrando que o atalho padrão universal de ajuda é a tecla F1, ok? Com isso a gente zera o menu, a barra de menus. Na barra de ferramentas nós temos, né, lembrando que só de passar o mouse ele me dá a dica do que é, né? Então eu tenho para criar um novo documento, que eu poderia ir no arquivo novo. Para eu abrir um novo documento também poderia ir no menu arquivo. Eu tenho a opção de salvar, eu tenho a opção de enviar por e-mail, né, um documento como anexo, tenho a opção de editar um arquivo, tenho a opção de exportar como PDF. Então tudo que eu tenho nos menus, eu tenho de numa opção mais rápida aqui nas minhas ferramentas, imprimir, visualizar, que se a gente analisar friamente, o Office 2007 com as guias trouxe não ter essa duplicação. Então, por exemplo, lá você clica em arquivo, aí vem o desenho do abrir, vem o desenho do abrir, vem o desenho do novo. Você não precisa ficar vendo em dois lugares diferentes, vamos dizer assim. Esse é o grande pulo do gato deles, né? Aí você tem também aqui a parte de caracteres não imprimíveis. Tem gente que gosta de trabalhar dessa forma. Eu particularmente não gosto muito, né? Lembrando que essas opções aqui, aí no espaço ele põe um ponto, isso aqui não imprime. Eu tenho um amigo, o Jefferson, que ele trabalha só dessa forma. Eu particularmente não gosto. Você tem os estilos, que você pode trabalhar com estilos. Quando você for trabalhar com índice, por exemplo, você pode trabalhar com esses estilos aqui. Você tem os tipos das fontes, tá? Seguindo o mesmo padrão que nós temos lá no Office, tá? Algumas fontes a mais, algumas a menos, né? Mas você vai perceber que as clássicas, né? Times New Roman, Arial, Tahoma,
Courrier, elas vão ter aqui também. Nós temos também a opção do tamanho do texto, né? Mesma coisa do padrãozão, Microsoft. Nós temos aqui negrito, o itálico e o sublinhado. Tomem cuidado na hora de ter desenhos, né, na tela, ele muda em relação ao que a gente está acostumado no Office, tá? O negrito. O que acontece? No LibreOffice ele pega a letra A e coloca o efeito na letra A. Então, o negrito é o A mais gordinho, o itálico é o A deitadinho e o sublinhado é o A sublinhado. Diferente do que acontece no Office, que é a letra N, a letra I, a letra S. Você tem os alinhamentos, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e o justificado. O justificado, quando você trabalha com a BNT, é o mais recomendado. Você tem os espaçamentos, né? Numeração, trabalhar com recuo, tá? Cor de fonte, sempre com a letra A, reparem. Fazer um realce na fonte, né? Você escrever algo e marcar aquele algo que você escreveu, tá? Trabalhar com imagens, né? Então você tem aqui, ó, figuras, ó, os retângulos, propriamente dito, tem carinhas, tudo aqui certinho na barra de ferramentas, tá? Mesmo conceito, clicou, arrasta, né? Aí você tem a opção de trazer uma galeria do Fontwork, que esse Fontwork seria tipo o Word Art que nós temos lá no Office, tá? Então, em vez de... Você está acostumado ao Word Art? Não, é Fontwork, tá? Fontwork, desculpa. Aí você tem para trazer de um arquivo, tá certo? E você pode também criar extrusão, efeitos, entre outras coisas. Então, essa aqui é a nossa barrinha de ferramentas, tá? Muito bem, aqui é a minha área de trabalho, então aqui é onde eu vou desenvolver o meu trabalho, onde eu vou digitar o meu texto, onde eu vou criar informações e assim vai, tá? E eu tenho também a minha barra de status, opa, a minha barrinha de status, então reparem, ó, eu estou na página 1, então ó, ele marca para mim, ó, página 1 de 1. Eu vou apertar o Enter aqui até ir para a página 2. Seria uma quebra, mas vamos desse jeito mesmo. Ó, agora eu estou na página 2. Então reparem, olha que legal. Agora aparece lá no rodapé, página 1 de 2, porque eu estou na página 1 de um documento que tem 2 páginas. Se eu clicar aqui na segunda página, ele vai marcar para mim, página 2 de 2. Ele marca para mim que esse documento tem 8 palavras e 44 caracteres. Ou seja, a barra de status ele vai dar todo o estado, né? Ele vai mostrar todos os detalhes do meu arquivo. Aí tem o estilo padrão, o padrão que está o idioma do teclado, né? Padrão português. Então, às vezes, está desconfigurado lá, você digita 2 pontos, aparece cedilha e tal. Aqui é uma maneira de você identificar, tá? A barra de rolagem. Nós temos essa régua que é possível ocultar ou não, trabalhar com ela, tá? Perfeito. Basicamente é isso. Nós temos toda a identificação do LibreOffice para você poder estudar e você diferenciar ele de repente, um outro editor de texto que você está acostumado, tá? Com isso, a gente fecha a primeira etapa do Writer, tá certo? Sucesso e nos vemos na próxima.